Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel, das ofertas acendidas ao Senhor, e da herança dele comerão. Não terão, pois, herança entre seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como ele lhes disse. E este será o direito dos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem em sacrifício boi ou cordeiro. Darão ao sacerdote a retaguarda, e as queixadas, e o estômago, as primícias de teus grãos, de teu vinho, e de teu azeite, e as primícias da lã de tuas ovelhas lhe darás, porque o escolheu o Senhor teu Deus de todas tuas tribos, para que esteja para ministrar ao nome do Senhor, ele e seus filhos para sempre. E quando o levita sair de alguma de tuas cidades de todo Israel, onde houver peregrinado, e vier com todo o desejo de sua alma ao lugar que o Senhor escolher, ministrará ao nome do Senhor seu Deus, como todos os seus irmãos os levitas que estiverem ali diante do Senhor. Porção como a porção dos outros comerão, além de seus bens. Quando houveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer segundo as abominações daquelas nações. Não seja achado em ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem praticante de adivinhações, nem agoureiro, nem interpretador de presságios, nem feiticeiro, nem quem fale encantamentos, nem quem pergunte a espírito, nem mágico, nem quem pergunte aos mortos. Porque é abominação ao Senhor qualquer um que faz estas coisas, e por estas abominações o Senhor teu Deus as expulsou de diante de ti. Serás íntegro com o Senhor teu Deus, pois essas nações que herdarás ouviam encantadores e feiticeiros. A ti, porém, o Senhor teu Deus não te permitiu isso. O Senhor teu Deus suscitará para ti um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele deverás ouvir, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da Assembleia, dizendo, não volte eu a ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem veja eu mais este grande fogo, para que não morra. E o Senhor me disse, bem disseram, profeta lhes suscitarei do meio de seus irmãos, como tu, e porei minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar. Mas será, que qualquer um que não ouvir minhas palavras que ele falar em meu nome, eu lhe exigirei prestar contas. Porém o profeta que presumir falar palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de deuses alheios, o tal profeta morrerá. E se disseres em teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não houver falado? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e não for a tal coisa, nem vier, é palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta, não tenhas medo dele. Quando o Senhor teu Deus exterminar as nações, cuja terra o Senhor teu Deus dá a ti, e tu as herdares, e habitares em suas cidades, e em suas casas, separarás 3 cidades em meio de tua terra que o Senhor teu Deus te dá para que a possuas. Prepararás o caminho, e dividirás em 3 partes o termo de tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança, e será para que todo homicida se fuja ali. E este é o caso do homicida que há de fugir ali, e viverá. O que ferir a seu próximo por acidente, que não lhe tinha inimizade nem recente nem em passado distante, como o que foi com seu próximo ao monte a cortar lenha, e pondo força com sua mão no machado para cortar alguma lenha, saltou o ferro do fim, e encontrou a seu próximo, e morreu. Aquele fugirá a uma daquelas cidades, e viverá. Não seja que o parente do morto vá atrás do homicida, quando se arder seu coração, e o alcance por ser longo o caminho, e o fira de morte, não devendo ser condenado à morte, porquanto não tinha inimizade nem recente nem em passado distante com o morto. Portanto eu te mando, dizendo, 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus alargar teu termo, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse a teus pais que havia de dar, quando guardasses todos estes mandamentos, que eu te prescrevo hoje, para praticá-los, que ames ao Senhor teu Deus e andes em seus caminhos todos os dias, então acrescentarás 3 cidades a mais destas 3, para que não seja derramado sangue inocente em meio de tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e seja sobre ti sangue. Mas quando houver alguém que aborrecer a seu próximo, e o espreitar, e se levantar sobre ele, e o ferir de morte, e morrer, e fugir a alguma destas cidades, então os anciãos de sua cidade enviarão e o tirarão dali, e o entregarão em mão do parente do morto, e morrerá. Não lhe perdoará teu olho, e tirarás de Israel o sangue inocente, e você irá bem. Não reduzirás o termo de teu próximo, o qual assinalaram os antigos em tua herança, a que possuíres na terra que o Senhor teu Deus te dá para que a possuas. Não valerá uma testemunha contra ninguém em qualquer delito, ou em qualquer pecado que se cometer. No dito de 2 testemunhas, ou no dito de 3 testemunhas consistirá o negócio. Quando se levantar testemunho falso contra alguém, para testificar contra ele rebelião, então os 2 homens litigantes se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e juízes que forem naqueles dias, e os juízes investigarão bem, e se parecer ser aquela testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, fareis a ele como ele pensou fazer a seu irmão, e tirarás o mal do meio de ti, e os que restarem ouvirão, e temerão, e não voltarão mais a fazer uma má coisa como esta, em meio de ti, e não perdoará teu olho, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando saíres à guerra contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, um povo maior que tu, não temais eles, que o Senhor teu Deus é contigo, o qual te tirou da terra do Egito. E será que, quando vos aproximardes para combater, chegará o sacerdote, e falará ao povo, e lhes dirá, ouve, Israel, vós vos juntais hoje em batalha contra vossos inimigos. Não se amoleça vosso coração, não temais, não vos alarmeis, nem tampouco vos desanimeis diante deles, que o Senhor vosso Deus anda convosco, para
lutar por vós contra vossos inimigos, para vos salvar. E os oficiais falarão ao povo, dizendo: quem edificou casa nova, e não a dedicou, vá, e volte-se à sua casa, para que talvez não morra na batalha, e outro algum a dedique. E quem plantou vinha, e não fez comum uso dela, vá, e volte-se à sua casa, para que talvez não morra na batalha, e outro alguém a desfrute. E quem se desposou com mulher, e não a tomou, vá, e volte-se à sua casa, para que talvez não morra na batalha, e algum outro a tome. E tornarão os oficiais a falar ao povo, e dirão: quem é homem medroso e tenro de coração, vá, e volte-se à sua casa, e não derreta o coração de seus irmãos, como seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então os capitães dos exércitos mandarão diante do povo: quando te aproximares a uma cidade para combatê-la, lhe oferecerás a paz. E será que, se te responder paz, e te abrir, todo o povo que nela for achado te serão tributários, e te servirão. Mas se não fizer paz contigo, e empreender contigo guerra, e a cercares, logo que o Senhor teu Deus a entregar em tua mão, ferirás a todo homem a fio de espada. Somente as mulheres e as crianças, e os animais, e todo o que houver na cidade, todos os seus despojos, tomarás para ti, e comerás do despojo de teus inimigos, os quais o Senhor teu Deus te entregou. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém das cidades destes povos que o Senhor teu Deus te dá por herança, nenhuma pessoa deixarás com vida, antes por completo os destruirás, aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos perizeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como o Senhor teu Deus te mandou, para que não vos ensinem a fazer segundo todas suas abominações, que eles fazem a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando puseres cerco a alguma cidade, lutando contra ela muitos dias para tomá-la, não destruas seu arvoredo metendo nele machado, porque dele comerás, e não o cortarás, que não é a homem a árvore do campo para vir contra ti no cerco, mas a árvore que souberes que não é árvore para comer, o destruirás e o cortarás, e constrói baluarte contra a cidade que luta contigo, até subjugá-la. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, e a João, e a Tiago, e subiu ao monte para orar. E ele, enquanto estava orando, a aparência do seu rosto se transfigurou, e seu vestido ficou branco e brilhante. E eis que 2 homens estavam falando com ele, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam de sua partida, que estava para se cumprir em Jerusalém. E Pedro, e os que estavam com ele estavam cheios de sono, e quando despertaram, viram a glória dele, e viram aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu, que eles, saindo de onde ele estava, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom estarmos nós aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, e uma para Moisés, e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E enquanto ele dizia isto, veio uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e eles tiveram medo ao entrarem na nuvem. E veio uma voz da nuvem, que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E terminando aquela voz, Jesus se encontrava só, e eles se calaram, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, uma grande multidão lhe saiu ao encontro. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que vejas a meu filho, que é o único que tenho. E eis que um espírito toma, e de repente ele grita, e o convulsiona até a boca espumar, e dificilmente sai dele quando maltrata. E roguei a teus discípulos que o lançassem fora, mas não puderam. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei ainda convosco, e vos tolerarei? Traze aqui teu filho. E quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou, e o convulsionou. E Jesus repreendeu ao espírito imundo, e curou ao menino, e o devolveu a seu pai. E todos se espantavam da grandeza de Deus. E enquanto todos se maravilhavam de tudo que Jesus fazia, ele disse a seus discípulos: Ponde vós em vossos ouvidos estas palavras, que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, e seu significado lhes era oculto, para que eles não a compreendessem, e temiam perguntar-lhe sobre esta palavra. E levantou-se uma discussão entre eles, sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou a uma criança, e a pôs do seu lado, e disse-lhes: Qualquer um que receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que receber a mim, recebe ao que me enviou. Porque o que entre todos vós for o menor, esse é o que será grande. E respondendo João, disse: Mestre, temos visto a um, que em teu nome lançava fora os demônios, e nós o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Salmo de Asaf. Sim, certamente Deus é bom para Israel, para os limpos de coração. Eu, porém, quase que meus pés se desviaram, quase nada faltou para meus passos escorregarem. Porque eu tinha inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos perversos. Porque não há problemas para eles até sua morte, e o vigor deles continua firme. Não são tão oprimidos como o homem comum, nem são afligidos como os outros homens. Por isso eles são rodeados de arrogância como um colar, estão cobertos de violência como se fosse um vestido. Seus olhos incham de gordura, são excessivos os desejos do coração deles. Eles são escarnecedores e oprimem falando mal e falando arrogantemente. Elevam suas bocas ao céu, e suas línguas andam na terra. Por isso seu povo volta para cá, e as águas lhe são espremidas por completo. E dizem:
Como Deus saberia? Será que o Altíssimo tem conhecimento disto? Eis que estes são perversos, sempre estão confortáveis e aumentam seus bens. Cheguei a pensar, certamente purifiquei meu coração e lavei minhas mãos na inocência inutilmente, porque sou afligido o dia todo, e castigado toda a manhã. Se eu tivesse dito isto, eu falaria desse jeito, eis que teria decepcionado a geração de teus filhos. Quando tentei entender, isto me pareceu trabalhoso, até que entrei nos santuários de Deus, entendi o fim de tais pessoas. Certamente tu os fazes escorregarem, e os lançam em assolações. Como eles foram assolados tão repentinamente, eles se acabaram, e se consumiram de medo, como sonho depois de acordar. Ó Senhor, quando tu acordares desprezarás a aparência deles, porque meu coração tem se amargurado, e meus rins têm sentido dolorosas picadas. Então me comportei como tolo, e nada sabia, tornei-me como um animal para contigo, porém agora estarei continuamente contigo, tu tens segurado minha mão direita, tu me guiarás com teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho no céu além de ti? E quando estou contigo, nada há na terra que eu deseje. Minha carne e meu coração desfalecem, porém Deus será a rocha do meu coração e minha porção para sempre. Porque eis que os que ficaram longe de ti perecerão, tu destróis todo infiel a ti. Mas quanto a mim, bom me é me aproximar de Deus, ponho minha confiança no Senhor Deus, para que eu conte todas as tuas obras. O justo dá atenção à vida de seus animais, mas até as misericórdias dos perversos são cruéis.